14 horas em ponto. Saludos nunca começou um horário em ponto como agora ultimamente nesses horários aqui das 14 horas. Sejam muito bem-vindos ao Salutos, que como a maioria das pessoas já sabe, você que está chegando agora, o Salutos visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa, a acupuntura, que é a minha especialidade, e também as novas técnicas e tecnologias para a qualidade de vida e também o bem-estar. Hoje é 25 de fevereiro de 2013, no Antigo Egito, comemora-se o dia de Nut, a deusa do céu e guardiã das estrelas. No Kuwait, comemora-se o Dia da Pátria. Em 1551, aqui no Brasil, era criada a Diocese de São Salvador, da Bahia, pelo Papa Júlio III. Falando em Papa, a igreja que se cuida, numa das crises mais difíceis da Igreja Católica. E há, se não me engano, previsões do que o Papa Negro seria o último Papa da Igreja Católica, segundo me parece, previsões de Nostradamus. Em 1869 era abolida a escravatura em todos os domínios portugueses e comemora-se o nascimento em 1841 de Pierre Auguste Renoir, pintor impressionista francês que faleceu em 1919. Em 1945 o Brasil perdia Mário de Andrade, escritor brasileiro, então nascido em 1893. No chat, o Elias da Silva Prado já perguntou aqui do programa, ele já está online. E o Evandro também perguntou pelo Face, eu também estou no Facebook para mandar perguntas e participações aos entrevistados de hoje. Aliás, o programa de hoje tem dois assuntos muito importantes, aliás, diria super importantes. Para falar sobre acupuntura, eu entrevistarei a Silvana Lutaif, dentista, homeopata, acupunturista há 24 anos, mestra em História da Ciência, professora e diretora da Associação Brasileira da Acupuntura, a ABA, onde eu tive a honra e a participação, a honra de me formar lá. Fiz a formação, fiz algumas reciclagens, também depois uma pós-graduação. E para falar sobre inteligência intuitiva, eu irei entrevistar aqui o amigo, que já frequenta aqui bastante tempo, o Salutos, Carlos Florencio, que é terapeuta, autor, palestrante e comunicador. Florencio é uma pessoa que nasceu com essa inteligência intuitiva já desenvolvida e aprendeu a usá-la em seu trabalho. Hoje ele se destaca por esse misterioso, entre aspas, poder, quase místico, mas que para ele é uma ferramenta de trabalho e de vida, apenas uma inteligência. Ele vai explicar melhor no programa de hoje. Às 14 horas e 3 minutos, vamos à notícia do dia. Nós já falamos no programa passado, mas diante da gravidade do assunto, vamos explicar esse assunto um pouquinho mais hoje. É que diante do excesso de filtros solares, a população, especialmente os idosos, estão apresentando carência de vitamina D. Eu pesquisei mais esse assunto na internet e vi nos sites internacionais, sobretudo os norte-americanos, onde há aquela agência poderosa chamada FDA, que só apronta aqui, como nós também temos a versão tupiniquim aqui, chamada Anvisa. Mas de qualquer maneira, no site estava escrito assim: basta perguntar a qualquer um sobre a proteção solar e provavelmente você receberá uma repreensão desinformada de pessoa mal instruída pelas autoridades de saúde e meios de comunicação que não se deve tomar sol. Alguns tópicos importantes do FDA. A agência norte-americana se recusa a permitir que ingredientes naturais de proteção solar sejam usados em produtos bloqueadores ou protetores solares. O FDA decide o que pode ser usado como protetor solar e o que não pode, independente do que realmente funciona, diz o texto. Apenas 2 ingredientes naturais o FDA permite, que são o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Quaisquer outros ingredientes naturais em produtos de proteção solar que seja vendido como protetor solar é considerado errôneo e serão confiscados, mesmo se oferecerem proteção solar fantástica. Outro item diz o seguinte: quase todos os protetores solares convencionais contêm substâncias cancerígenas, já que a maioria dos protetores solares são formulados com substâncias químicas que causam câncer, como parabenos, fragrâncias, álcool, solventes fortes, óleos derivados do petróleo e etc. Ou seja, é um ataque químico. É por isso que as pesquisas que mostram o uso de protetores solares causam mais câncer do que previne.
Eu estou com um link aqui de onde eu tirei essa notícia, eu estou acabando de postar aqui no chat, e se as pessoas tiverem mais interesse, podem entrar em contato comigo pelo Facebook, João Carlos Baldan, ou pelo blog jcbaldan-blogspot.com.br. Repetindo, jcsalutes-blogspot.com.br. Essa nota ainda diz o seguinte: a deficiência de vitamina D é provavelmente a deficiência mais difundida na América do Norte. Segundo pesquisas, 70% das pessoas brancas são deficientes de vitamina D e até 97% dos negros são deficientes. Ao contrário do que se acredita, os negros precisam tomar mais sol do que os brancos para a absorção de vitamina D. A deficiência crônica dessa vitamina promove câncer, gripes, infecções, depressão, osteoporose e desequilíbrio hormonal. Como eu disse no programa passado, não se trata de não usar mais filtro solar, não é isso. Assim como os medicamentos, o que nós fazemos aqui é uma campanha de esclarecimento para que se use os medicamentos de uma maneira adequada e com critério, coisa que não acontece, infelizmente, no Brasil. Muito bem, será que existe de fato uma inteligência intuitiva? Como que a gente pode saber a origem dessa intuição? O que é intuição? O que é voz do ego? O que é voz das nossas personas, né? Dos nossos personagens que criamos durante a nossa vida? Como diferenciar um pensamento, uma projeção ou uma idealização de uma intuição? Isso é uma tarefa fácil, Carlos Lourenço? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Salutes. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Presente agora com esse tema, inteligência intuitiva, que muito me agrada. Você sabe que eu sou comunicador lá da Rádio Mundial, né? Uhum. E quando eu fui chamado para ter meu programa lá na Rádio Mundial, na entrevista, eles me perguntaram o que você vai fazer no seu programa, né? Eu tinha recebido o convite como terapeuta. Eu disse assim, eu estou pensando em fazer um trabalho de inteligência intuitiva. Eu disse, como assim? Você vai fazer uma leitura das pessoas que entram em contato comigo pela rádio e interpretar eles sem eles falarem nada. Uhum. Isso não é possível, eles me disseram. Eu disse assim, então vai ser ótimo, porque vai ser meu desafio. Sempre gostei de desafios, né? E o meu programa hoje é um programa que tem bastante audiência justamente por causa disso. Que as pessoas elas entram em contato e de repente, pela minha inteligência intuitiva, eu consigo descrever a pessoa. Só pelo telefone, pela voz, você consegue... Exatamente. E o que de fato é inteligência intuitiva? Então, conta pra gente como é que você descobriu isso. Para mim é bem complicado, para te falar a verdade, porque eu nasci com essa inteligência intuitiva e eu não sabia o que era isso, né? Digamos que em algumas vertentes chamaria isso de mediunidade, talvez, né? Eu não gosto muito desses termos, porque eu acho que leva para religião, leva para uma coisa meio mística, e para mim tudo tem um sentido, tem uma razão e tem um propósito, então não podemos por isso simplesmente ignorar e achar que as coisas acontecem sem um princípio, né, uma razão e um propósito. Então, para mim, a inteligência intuitiva ela tá acima das nossas capacidades mentais de interpretação. Portanto, ou seja, você não utiliza da mente para acessar a inteligência intuitiva. Ela está, digamos, num processo, eu encaro como num processo acima da minha razão mental. A gente vai falar... Ou seja, você precisa aprender a não pensar para poder acessar a inteligência intuitiva. Nós vamos falar já mais sobre esse assunto. Eu quero dar meu boa tarde a Silvana Lutaif, dentista, mestra da História da Ciência, acupunturista há 24 anos. Temos recebido aqui boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Obrigada. Silvana. Muito obrigada. Silvana, nós temos recebido aqui o Dr. Evaldo Martins Leite, pelo menos em 2 oportunidades, falando da história da tradição da acupuntura, que recentemente falamos num programa de TV juntos, na TV Gazeta, lembrando que a acupuntura vem desde 1800 e pouco aqui, com a chegada do rei Dom João VI aqui com a sua corte. E agora com a questão do ato médico, que a gente vê com maus olhos, uma tentativa de restringir a acupuntura para médicos, coisas que é um absurdo, já teve erros, inclusive na França, que voltou atrás, felizmente, diante desse erro de interpretação, porque afinal de contas, nós não médicos é que ensinamos a acupuntura aos médicos de uma maneira geral, à exceção do Dr. Evaldo e do Dr. Rui, que são médicos que fundaram a ABA, que estão na frente da ABA,
a grande maioria dos outros professores, inclusive eu, já cheguei a dar aula para médicos de acupuntura. O que você acha sobre isso, sobre a restrição de acupuntura para médicos, Silvana? Bem, ela é infundada, né, Baldan? Porque a gente sabe que a acupuntura é uma outra medicina. Então não deve ser vinculada à medicina ocidental, já que ela é encarada como uma outra terapêutica com seus métodos diagnósticos próprios. Então não brigam de forma alguma com os métodos diagnósticos da acupuntura convencional, que é a ocidental, e com uma terapêutica própria também. Então não deveria acontecer esse embate. Na verdade, o que a gente tem dito aqui, Silvana, com bastante propriedade que eu vejo, que a briga não é com os médicos, e sim com as categorias, as entidades que querem ter o monopólio desse conhecimento por conta... Que, aliás, é impossível, né? Conhecimento não tem monopólio, né? É possível patentear e documentar e ter monopólio de um conhecimento único? É o poder do ego, né? O ego gosta de dominar, né? Ele gosta de ter controle sobre as coisas, para ter autoridade sobre as coisas. Né? Acho que isso ainda faz parte de um processo muito primitivo humano, né? Eu acho que quando a gente aprende que não precisamos dominar para ter autoridade, mas quando conhecemos, já somos uma autoridade naquilo, então automaticamente a gente aprende a manifestar de forma mais livre, né? E não precisamos, fechar ou aprisionar ou amarrar as coisas. Você concorda? Concordo plenamente. Tem que ser espontâneas e livres. Eu acho que é isso que nós perdemos. Eu digo sempre que na nossa essência nós nascemos puros, perfeitos, amorosos, espontâneos e livres. E por conta de termos perdido isso, é que nós adoecemos, né? Sem dúvida. E basicamente o que é que nós estamos querendo de volta? Nós queremos de novo a nossa amorosidade, a nossa espontaneidade, a nossa liberdade. Eu quero a minha pureza de volta. Basicamente eu quero ser eu mesmo, né? Na nossa sociedade a gente perdeu isso. E não é por acaso, penso eu, né, que nós estamos aqui. Tudo que ele está falando é sobre taoísmo. É o objetivo da acupuntura, né, Silvana? Então eu tenho o não pensar, o não querer, né, para deixar também a intuição atuar na hora que eu vou tratar do meu paciente, que eu vou amorosamente acolhê-lo. Né? Esse, inclusive, é o diferencial da acupuntura que a gente ensina, né, Baldan? Sim. Que é da acupuntura mais tradicional, aquela mais antiga. A gente se remonta à acupuntura dos 5.000 anos, não à acupuntura sindrômica. Né? E lembrando que, segundo a Unesco, a acupuntura faz parte do patrimônio da humanidade. Mas então, nós vivemos numa sociedade mecanicista, né? Sim. Então, automaticamente, numa sociedade capitalista, mecanicista, há uma intenção de sempre patentear e ter domínio sobre a coisa. Se apropriar, né? Claro, uma posse. Aí eu torno isso no mercado, porque numa sociedade mecanicista, você só tem valor pelo que você produz e consome. Então, automaticamente, os nossos valores estão muito fechados nesse conceito do que produz e do que consome, que é o capitalismo. Então, no momento que vem uma acupuntura, que vem com uma outra vertente, ou vem uma medicina mais energética, que você não tem um contador para contabilizar aquilo, quantidade de energia, né? Porque, por exemplo, você vai fazer um reiki com uma pessoa, não dá para você contabilizar aquela quanto de energia cósmica você gastou aqui, né? A mesma coisa com a acupuntura, ela ativa a sincronização das energias pelos meridianos e tal. Não tem como você contabilizar isso. Não tem como. Entende? Então, assim, se desse para fazer isso, com certeza já teriam patenteado essa energia.